O protagonista acorda no que seria o maior acidente ocorrido na Coreia. Sem entender nada e no meio da escuridão, ele procura respostas do que poderia ter acontecido. Ao seu redor existem inúmeros cadáveres. São 50.000 desaparecidos. Ele tenta saber como sair disso e principalmente que desastre é esse. A história começa em um quarto sem luz, onde nosso querido protagonista sem nome está confuso e extremamente aterrorizado. Ele começa a usar sua lanterna para iluminar o quarto. Ele não pode ver nada, mas quando olha ao redor, ele encontra uma cena terrível e horripilante. Vários cadáveres de estudantes estão espalhados por todo o local, alguns empilhados uns sobre os outros. A tensão e o medo tomam conta de seu corpo, fazendo com que ele pule para trás e deixe o celular cair. O protagonista tenta se recuperar do choque. Ele se pergunta repetidamente o que aconteceu, quanto tempo se passou e por que a ambulância ou a polícia ainda não chegaram ao local. De repente, gritos do outro lado da porta o interrompe. Usando sua lanterna para iluminar o caminho, o protagonista começa a caminhar pelo lugar escuro em busca de ajuda. No entanto, chega a um lugar inesperado, pois ele é surpreendido ao encontrar placas localizadas na parte externa dos prédios, indicando que ele esteve fora o tempo todo e não dentro de um prédio como ele pensava inicialmente. De repente, uma risada aterrorizante é ouvida atrás dele, e o protagonista pergunta com muito medo quem está lá, enquanto rapidamente se vira e aponta sua lanterna em busca da origem do riso. Bom ou ruim, ele não encontra nada e ninguém além de completa escuridão e silêncio. Ainda à procura da origem do riso, ele de repente desmaia e perde a consciência. O garoto acorda pouco tempo depois, e logo começa a reclamar de uma dor muito intensa na perna, temendo que tenha torcido ou até mesmo quebrado. Olhando para baixo procurando o que pode ter causado, ele descobre que sua perna está coberta com algum tipo de sanguessugas que estão se alimentando de sua carne. Ele grita e rapidamente consegue se livrar, mas sua perna acaba ferida e cheia de buracos. Então ele desesperadamente busca por remédios. Felizmente acaba encontrando um hospital veterinário perto de onde está. Quando tenta abrir a porta, ouve um gemido do outro lado. Determinado a pedir ajuda, ele começa a forçar a porta para entrar. É nessa hora que alguém de repente o agarra por trás e tapa sua boca, dizendo para ir com ele e ficar quieto ou ele então vai de base. O estranho até consegue tirar o protagonista da porta, mas no final o protagonista consegue se soltar. Quando ele aponta sua lanterna para ver o sequestrador, ele descobre que foi uma garota que afirma ter salvado sua vida. Ela conta que é raro ter encontrado outro sobrevivente, e o acolhe à cidade de Seul, a cidade do inferno. Depois de recebê-lo, a garota cobre os olhos por conta da lanterna. Enquanto o protagonista continua com ela em seu rosto, ela pede para ele parar. O garoto todo nervoso pede desculpas e aponta sua lanterna pro chão. O protagonista vê sua perna, que está cheia de furos e ataduras, e agradece por ela ter o ajudado. Depois disso, o protagonista pergunta à garota do que se tratava tudo isso e o que estava acontecendo. A menina apenas responde que não pode contar, deixando nosso protagonista todo confuso. A menina de vermelho diz para ele não ter uma ideia errada, pois só o ajudou porque ambos estavam prestes a partir. Ela diz a ele que se ele tiver alguma dúvida, ele deve descobrir sozinho. Nosso protagonista apenas diz que tudo bem enquanto reclama que ela está com a lanterna no seu rosto. De repente, ambos ouvem um barulho misterioso e quando o prota questiona o que era, a menina diz para ele olhar para cima. Eles começam a ver um trem caindo do céu a poucos passos de onde eles estavam. Os dois estão surpresos, mas antes que eles pudessem fazer qualquer coisa, o trem cai em cima deles. Aí tudo escurece de novo. O protagonista começa a perguntar à garota se ela ainda está lá. A menina grita desesperadamente para ligar o celular. O prota todo confuso começa a procurar, mas ela grita para ele se apressar. Finalmente ele encontra o telefone e quando liga a lanterna, descobre uma cena aterrorizante. A menina estava coberta pelo mesmo tipo de sanguessugas que havia atacado o prota momentos antes. Os dois assustados, tentam tirar essas coisas da menina, que acaba desmaiando e ficando inconsciente depois que conseguem tirar todas. Enquanto isso, o protagonista observa enquanto ela continua machucada. No entanto, ele começa a se sentir um pouco tonto. Então percebe que aqueles bichos haviam mordido ele também, e ele começa a desmoronar. Ele larga o celular e soluça contra uma parede, reclamando que não aguenta isso e não entende por que isso está acontecendo com ele. Em meio às lágrimas, ele começa a ligar para os pais.
De repente, ele olha para cima e vê uma luz no final do trem. Ele decide carregar a menina nas costas e ir verificar qual era a fonte da luz. À medida que avança, iluminando com seu celular, ele vê lentamente os cadáveres das pessoas que estavam dentro do trem. Então ele começa a falar consigo mesmo, reclamando que não entende todas as coisas estranhas que estão acontecendo, desde a escuridão deste mundo até o trem que caiu do céu. Ele tenta acordar a menina para lhe fazer todas essas perguntas, mas ele se lembra que ela contou a ele para descobrir por si mesmo. Então ele começa a perceber o quão faminto ele está, enquanto outra pessoa parece estar observando de longe. Finalmente ele consegue encarar a fonte da luz, apenas para perceber que era a luz do trem. Ao sair, ele pôde ver dois prédios que reconheceu, então presumiu que estavam próximos à estação de Gangnam. Ele deduziu que aparentemente eles estavam em guerra, mas ao olhar mais de perto, percebeu que ele não conseguia ver os prédios atrás deles. Ele sabia que estava escuro, mas ainda deveria ser capaz de ver um ou dois edifícios. Resolveu ir ver na esperança de encontrar algum alimento. Ao caminhar, verificou o celular e percebeu que a bateria estava acabando. Então ele entende que sem luz, as sanguessugas poderiam atacá-las novamente. Ele decidiu economizar a bateria do celular e se contentar com a luz do trem, esperando que fosse o suficiente. Depois de alguns passos, sentiu-se cansado e parou para descansar por um momento. Em seguida ouviu barulhos de batidas vindos de algum lugar. Quando ele se virou, nosso protagonista viu que era uma pessoa batendo na luz do trem. Ele gritou e perguntou por que eles estavam fazendo isso, e pediu que parassem. Essa pessoa apenas sorriu e deu o último golpe na luz do trem. Nosso protagonista se perguntava quem era e por que eles quebravam as luzes, mesmo pensando que talvez fosse um demônio, mas percebendo que no final ele não conseguia ver nada porque tudo tinha ficado escuro. Naquele momento ele percebe que aquelas sanguessugas estavam começando a subir em sua perna, mas ele não sabia porque não podia ver nada devido à escuridão. Então ele começa a gritar de terror enquanto essas sanguessugas sobem lentamente seu corpo até chegarem aos seus lábios. Enquanto tentava tirá-los, ele tropeça e cai em um lugar com água profundo o suficiente para submergir totalmente, conseguindo assim se livrar das sanguessugas que tinha subido em seu corpo e cuspindo as que entravam em sua boca. Percebendo que estava na água depois de se livrar das sanguessugas, ele começa a beber, ao mesmo tempo que reclamava que está passando fome. Depois de se hidratar, ele logo vê que perdeu a menina e começa desesperadamente procurar por ela. Ele conseguiu encontrar o celular dela no processo e implorava para que ele ligasse, e em cima ao ligar a lanterna, ele via uma pilha de cadáveres à sua frente. Isso quase o fez vomitar novamente, mas ele se conteve e se perguntava onde a garota estava, dizendo a si mesmo que tinha que encontrá-la. Em seguida, ele começava a procurar com sua lanterna na área onde ele acha que a perdeu. Finalmente, ele encontraria a jaqueta vermelha que a garota estava usando, e ele pediria desculpas, dizendo que aqueles insetos os atacaram, e que era um caos. Enquanto ele dizia isso, ele pensou que talvez ela ainda pudesse estar inconsciente, mas se aproximando para ver seu rosto, ele percebe que está completamente desfigurado depois de ser devorado por esses insetos. Isso o assusta, fazendo com que ele caísse para trás enquanto gritava de terror. Depois disso, ele estaria andando sozinho na escuridão, sendo miserável e triste, pensando que iria partir naquele momento. Então ele para de andar e se ajoelha chorando, dizendo que queria voltar para casa e ver sua mãe. Naquele momento, ele encontra uma torneira onde encontra vários objetos úteis, kits de primeiros socorros, um machado e uma lanterna, mas sem comida. Após uma inspeção cuidadosa, ele encontrou um mapa do shopping em que estava e dizia o local em que estava. Vendo esse mapa, ele nota que um supermercado não estava longe dele. Então, sentindo-se mais motivado, ele se equipa com uma bolsa com os itens necessários à lanterna e o machado, e recomeça sua jornada para chegar àquele supermercado. Mas antes de sair, vendo o cadáver da menina que tinham ajudado, ele cobre ela com um pano e pede desculpas pelo ocorrido enquanto chorava e lamentava a perda. Usando sua nova lanterna e equipamentos, ele começava a procurar o supermercado, aproveitando o mapa e os recursos do local que acaba de inspecionar. Ele percebe que os lugares que acabaram de passar e confere alguns novos no caminho. Ele se depara com o que parecia ser um jornal que dizia 50.000 desaparecidos no Seul. A notícia era de 50.000 desaparecidos na estação de Gangnam. A ONU relatou o incidente Gangnam 811, o maior desastre já ocorrido em Coreia, e que a causa desse desastre não pode ser vista porque o resto do jornal estava sob escombros. O protagonista tentava puxar este jornal para ler o resto da notícia. No entanto, ele infelizmente acaba rasgando devido à força que aplicou por causa do
dos destroços esmagando o papel, percebendo que perdeu a parte importante. Ele só pôde ler que há um abrigo na prefeitura e que poderia encontrar outros sobreviventes lá. Nesse momento, ele começa a ouvir um barulho vindo do prédio e automaticamente se levanta para continuar andando, na esperança de que o prédio não começasse a desabar. Finalmente, ele consegue chegar ao supermercado onde encontra comida, mas de repente devido a um som misterioso ao seu redor que lentamente se aproximava dele. Até que ele percebeu que a fonte daquele som era uma mulher com uma motosserra se aproximando para mandá-lo de base. Mas o protagonista rapidamente colocou seu machado no meio do caminho para que a motosserra não ferrasse com sua vida. Ele começou a lutar com a mulher que, com um sorriso aterrorizante, lentamente conseguiu aproximar cada vez mais a motosserra do rosto do protagonista. Mas por sorte alguns escombros caíram sobre a cabeça da mulher, derrubando-a e permitindo que o protagonista fugisse da mulher e da motosserra. Com pouco tempo para se recuperar, ele se levantou e começou a correr até que o prédio começou a entrar em colapso. No final, nossa protagonista mal conseguia escapar, se perguntando por que ela tentou destruí-lo e o que era aquilo, desejando que ela estivesse sem vida enquanto dizia que não conseguia parar de tremer. Naquele momento, ele olhava para sua mão e percebia o quão sortudo ele é, porque no meio disso tudo não soltou um pacote de macarrão que ele pegou sem saber do lugar, e ele começou a comer o macarrão cru dizendo que é bom, mas seria ainda melhor com tempero. Depois de terminar sua comida, ele começa sua jornada para o abrigo, dizendo que se encontrar alguém, talvez ele possa descobrir o que aconteceu em Seul, e olhando para o céu, ele se pergunta onde a rua principal poderia ser. Finalmente, ele chega e encontra o prédio da emissora. De repente, ele via a luz de um caminhão estacionado no meio da rua e que parecia estar em boas condições. Então entra no veículo perguntando se havia qualquer comida e acidentalmente encontra um interruptor com o qual ele conseguiria acender as luzes que iluminavam perfeitamente a rua principal em que estava, aliviando nosso protagonista que pensavam que agora esses insetos não poderiam atacá-lo. Ele rapidamente começa a procurar um restaurante ou um lugar que possa ter comida. Enquanto caminha, ele vai pensando em quão perto ele estava da estação de Gangnam, onde havia muitas escolas de idiomas. Mas finalmente ele fica feliz por ter encontrado uma loja. No entanto, ao entrar, ele descobriu que não havia nada e estava completamente vazio. Aparentemente alguém já tinha chegado primeiro e levado tudo. Ao explorar mais o lugar, ele encontra a frase "no fim do abismo, olhe para o céu", escrito nas paredes, perguntando-se o que isso significava. E após uma inspeção mais atenta, ele logo nota que ela teria sido pintada depois que a parede foi quebrada, deduzindo que alguém deve ter escrito após o desastre, chegando à conclusão de que outro sobrevivente já foi lá e levou toda a comida. Ao sair do local, ele pensava no que a placa dizia sobre olhar para o céu, e ao olhar para cima, ele não veria nada além de escuridão, pensando que pelo menos se fosse noite, ele poderia ser capaz de ver a lua. Então ele se questiona o que diabos aconteceu, pensando também no trem que caiu do céu. Virando à esquerda ele nota que no final da rua, ainda estava escuro apesar da poderosa luz ao seu redor. Ele começava a caminhar em direção a essa escuridão, assustado à medida que se aproximava cada vez mais até perceber que aparentemente era uma parede escura e ao colocar sua mão, ele vê que estava completamente bloqueado e se perguntaria o que era. Desesperado, o protagonista começa a gritar, imaginando como isso poderia ser possível, dizendo que precisava chegar a Vangomon. Por acidente, ele rasga aquela parede escura e percebe que era a terra, vendo que toda a parede escura que o cercava era a terra. Procurando ao redor, ele nota um buraco onde havia luz, e pensando que se houvesse luz então deveria haver pessoas, ele começou a correr nessa direção, mas rapidamente fica sem estrada e começa a cair em um abismo. Conseguindo agarrar a borda no último segundo, ele começou a pedir ajuda, gritando se alguém estava lá, implorando por ajuda enquanto ele se pendurava naquele penhasco. De repente, aqueles insetos que haviam destruído a garota e subido nele várias vezes, começaram a aparecer novamente e lentamente começaram a comer seus dedos causando dor ao protagonista. Ele desiste e se solta do penhasco, mas alguém pega sua mão. Ele parece bem surpreso imaginando o que havia acontecido, pois achava que a garota já estava sem vida. Ela respondia que não era verdade e perguntava quem tinha dito aquilo. Ela dizia que quando a jogaram no chão e foram embora, ela acordou e mal conseguiu fugir dos bichos. Ela também perguntava se foi ele quem acendeu a luz. Surpreso, ele perguntou quem era a menina, pois ela estava com as mesmas roupas que da sua amiga que partiu. A garota dizia que eram suas roupas, e repetia a pergunta sobre se era ele que havia acendido a luz. Ele respondia que sim, então ela dizia para ir e desligar se ele quisesse ficar vivo. Ele agradecia ela por
por salvá-lo e fica feliz por ela estar bem, mas ele não a pagaria, o que a surpreendeu muito. Em seguida, o protagonista exige que ela contasse a ele o que aconteceu em Seul e que ele não faria nada até que soubesse disso. Ela, completamente indiferente, só se virava e dizia para ele não fazer nada e ir de base por conta própria, o que surpreende o protagonista. A garota repetia que ele deveria descobrir por si mesmo e que ela não tinha intenção de cuidar dele. Então aparentemente ele pula na menina, que parecia assustada. Ele gritava cuidado, pois o protagonista havia pulado sobre ela para empurrá-la, pois o animal também havia pulado sobre ela. Ele perguntava se ela estava bem e o que era aquela coisa, e quando ele via claramente, ele percebe que era um cachorro, mas não conseguia ver que tipo de cachorro era. Olhando ao redor, eles perceberam que estavam cercados por cachorros, ao que a menina conta que foi por isso que ela disse para ele apagar a luz. Ela dizia que eram cães que haviam perdido seus donos e estavam procurando algo para comer. Ela dizia que eles viajavam em uma matilha e se alimentavam de cadáveres, e é por isso que eles se tornaram tão agressivos. Depois, aos poucos, ela dizia que quando dava o sinal, eles deveriam correr. Assim, ambos começaram a fugir da matilha de cachorros. No entanto, um deles estaria perto de alcançar a garota. Então o protagonista usaria sua bolsa de suprimentos para acertar a cadela e salvá-la. Em seguida, outro cachorro começava a morder aquele saco de suprimentos e ele começava a lutar com esses cachorros, enquanto a menina gritava para ele tomar cuidado. Finalmente na luta a bolsa quebrou, e a porta sinalizava o caminho que eles deveriam correr para fechá-la e se salvar dos cachorros. Então ele perguntou se ela estava bem. Aí a garota começa a dizer que se lembrava da menina que tinha a mesma roupa que ela e dizia que talvez ela fizesse parte da turma dela. Ela começava a dizer que eles estavam praticando uma dança em grupo para uma competição, e que naquele dia todos estavam aproveitando os últimos dias de seu terceiro ano de escola. Mas então houve uma explosão tão alta que parecia que seus ouvidos iriam estourar. Eles viram uma nuvem em forma de cogumelo aparecer perto do Monte Chonge, e quando acordaram, foi tudo escuro. O protagonista fica muito confuso e pergunta se aquilo tinha sido uma bomba nuclear. Ela responde que caso tivesse sido uma bomba nuclear, haveria um apagão e eles teriam mudado devido à radiação, mas que ambos são saudáveis. O protagonista interrompeu abruptamente dizendo que se realmente tinham passado semanas, perguntando se ele realmente esteve inconsciente todo esse tempo. Ao chegar ao topo do prédio, ela dizia que não podia confiar nele porque ele veio do nada dizendo que estava inconsciente todo esse tempo, revelando que tudo isso aconteceu há 2 meses, 62 dias para ser exato. O prota achava isso inacreditável, e dizia que só tinha dormido por alguns minutos, o que ela não acreditava, dizendo que não confiava nele e que ele poderia estar do mesmo lado daqueles lunáticos. O garoto pensava que ela estava se referindo aos psicopatas da motosserra. Ele dizia que ela estava errada e que ele não era um. Então, de repente, a terra começava a cair do céu. Então a menina gritava para que ele entrasse no prédio novamente, mas quando chegavam à porta, ela era bloqueada por uma pilha de terra que os interrompe no meio do caminho. O protagonista, em pânico, perguntava por que havia terra caindo do céu, enquanto o menino olhou para longe, e então ambos se viraram para ver um tsunami de terra se aproximando de onde estavam. Desesperados, eles tentaram empurrar a sujeira para conseguir atravessar o portão, mas outra pilha de terra caiu em cima deles para interrompê-los. Dessa forma, eles só podiam observar como aquele tsunami gigante de sujeira se aproximava lentamente deles. Mas então a garota percebe um buraco no chão em direção aonde ambos corriam para tentar escapar. Sua mãe estava tentando acordar nossa protagonista, que pensa que tudo aquilo era um sonho que parecia muito real, enquanto tomava café da manhã. Ele ouviu as reclamações de sua mãe sobre como ele e seu pai estavam usando seus telefones durante a refeição, enquanto na televisão falavam sobre um possível desastre que se aproximava da Coreia. Depois de um tempo, vemos o protagonista com um amigo falando sobre videogames enquanto eles iam para a escola. Na escola, vemos nosso protagonista tendo uma vida comum e normal com seus amigos durante as aulas. O protagonista pensaria que a vida é uma merda, pensando se vai melhorar na faculdade, desejando ser aceito para finalmente ser livre, e pensando em possíveis maneiras de acabar com o mundo, uma guerra, as mudanças climáticas ou um meteorito. Mais tarde, durante a aula, o professor está explicando um tema, mas nosso protagonista não estava prestando atenção e começava a adormecer aos poucos, apenas para abrir os olhos novamente e se encontra em cima da menina, que lhe perguntava se ele estava bem. O protagonista, surpreso, pensa que era a garota do sonho. Olhando ao redor com cuidado, ele percebe que tinha um pedaço de aço perfurando sua barriga. Foi aí que ele percebeu que na verdade não era um sonho. E por causa daquele ferimento,
momento ele começou a tossir. Ao se recuperar ele perguntou à menina se ela estava bem, ao que ela dizia que ele deveria parar de se preocupar com ela naquele estado e começar a se mexer porque eles estavam em uma posição desconfortável. Ele dizia que não podia por causa das costas e que se mexesse os braços tudo desmoronaria. Então, ele dizia para ela não se preocupar. A menina dizia que havia algo por trás dela, mas ele a interrompe dizendo que estava com medo. Ele dizia que todos os dias de sua vida esperava que algo mudasse, mas não gostou da mudança que aconteceu, com toda a escuridão e cadáveres ao seu redor. Pensou que se chegasse ao abrigo seria resgatado, mas se de fato 2 meses já passou, então provavelmente foi destruído e não havia esperança. Em seguida, ele perguntava à menina se poderia alcançar seu bolso esquerdo e ao verificar, descobriu que ele tinha comida de emergência e estaria dando para ela. Ele dizia-lhe que ela precisava sobreviver, não importava o que acontecesse, enquanto chorava dizendo a ela que ele não queria partir, enquanto chamava por seus pais enquanto a terra os consumia pouco a pouco. Finalmente a menina consegue alcançar uma porta atrás dela, então ambos caem no andar inferior. Quando eles caíram, ela dizia que tentou dizer a ele que havia uma porta atrás dele, mas ele tinha começado a chorar. Em seguida a garota começa a examinar os ferimentos do protagonista e fala que não tem muito líquido vermelho. Apesar do cano ter acertado ele, não era muito profundo, embora ainda precisasse ser cuidado. Ela olhava para a comida de emergência que ele lhe tinha dado, mas jogava-a fora perguntando por que ela comia aquele lixo. E olhando para ele ela falava ao protagonista inconsciente para se segurar, que tinha remédios e comida em seu esconderijo. Ela iria ajudá-lo e não deixaria ele partir, então ela se apressa e deixa o prédio na escuridão e começa a ouvir os latidos dos cachorros. Ela tira uma câmera do bolso e começa a usar a visão noturna para se movimentar na cidade. A garota caminha lentamente pela cidade usando a visão noturna de sua câmera e acaba se aproximando da matilha de cachorros. Usando o zoom de sua câmera, ela os via para distingui-los bem e ao vê-los, começava a andar nas pontas dos pés para não atrair a atenção deles. Pouco antes de pisar em uma lata que estava no meio da estrada, ela parava de repente para algo que via através de sua câmera. Ela estava ouvindo um dos loucos da cidade que aparentemente estava em um grupo e estava usando cadáveres para alguma coisa. Eles estavam usando os cadáveres para comê-los. Então um dos psicopatas carregava um cadáver que se pareceria muito com a menina, o que a deixa extremamente assustada e preocupada. Enquanto ela observava de longe, um desses psicopatas começava a usar a motosserra para cortar os corpos que tinham para comer. De repente, uma dessas pessoas aparecia na frente da câmera da menina e começava a sentir o cheiro do lugar, enquanto a menina tapava a boca para não fazer barulho e tentava se mover devagar para fugir daquele psicopata que está tentando farejá-la, com um facão nas mãos em busca da menina, que acidentalmente move uma lata ao lado dela, alertando o psicopata onde está, que rapidamente movia seu facão para acabar com a vida da garota. Ela conseguia se esquivar dele, mas então as sanguessugas começavam a rastejar pelo seu corpo. Lentamente elas alcançavam seu rosto, e alguns chegavam até mesmo a seus olhos. Com lágrimas nos olhos ela guardava silenciosamente sua aparente partida, com as mãos do psicopata praticamente em cima dela. Mas no último segundo, a matilha de cães detecta os psicopatas, e uma briga logo começa a acontecer. Nesse momento a menina aproveita para retirar as sanguessugas do corpo e fugir da área. Uma vez segura, ela pensava em quão perto havia chegado do fim da sua vida e que não era uma boa ideia deixar o protagonista sozinho por muito tempo. Então, a mulher começa a sentir o cheiro de líquido vermelho, se perguntando se havia menstruado, mas devido à escuridão não conseguia enxergar. Irritada, ela começava a caminhar em direção ao abrigo. No final, ela chega ao metrô, que aparentemente teve sua entrada bloqueada recentemente, mas a terra que caiu do céu mudou todo o terreno, permitindo-lhe andar através dele. Enquanto caminhava pelo metrô, usando sua câmera, ela podia ver uma placa nas paredes, letras pintadas formando as palavras "Vá para o céu", imaginando quem tinha escrito e percebendo que não estava lá antes e que essa era uma pintura recente, pensando que não havia outros sobreviventes além dela, dos lunáticos, e o protagonista, se perguntando se poderia haver mais pessoas por aí, e havia mais sobreviventes. Olhando para a parede, ela olha as palavras no abismo pintadas nela. À medida que ela continuava a avançar, ela acaba chegando ao seu abrigo, que era cheio de alimentos e remédios. Vendo que ela tinha alguns
hemostáticos e suturas, e com uma foto de 3 estranhos, ela se lembra que havia jurado nunca mais se aproximar de ninguém novo. Depois de carregar o celular, ela pensava que precisava de mais absorventes. Ao verificar o próprio corpo, ela percebia que o cheiro de líquido vermelho não era devido à menstruação e se perguntava o que estava causando isso. De repente, assustada, ela percebia que tinha um psicopata perseguindo-a rapidamente com um facão. Por sorte, ela conseguiu se esquivar dele com um salto, mas rastejou no chão com medo, não tinha como se defender do psicopata, que se aproximava devagar. A menina apenas tapou a boca, dizendo a si mesma para ficar quieta. Se os psicopatas a encontrassem, teriam vencido a luta, e o lugar onde estavam era um refúgio para cegos. O psicopata que estava atrás da menina começou a farejar, aproximando-se lentamente até que ele estava bem na frente dela, dizendo que ela deveria estar lá e se preparando para atacar exatamente onde ela estava. Rapidamente, ela usou uma garrafa de vidro para atordoar o psicopata e escapar, levando sua lanterna e começar a procurar todos os suprimentos de emergência que tinha antes de escapar. O psicopata levantou-se lentamente, gritando que a menina ia ser aniquilada. O carinha perguntava onde ela estava e disse que a comeria viva quando a encontrasse. A menina conseguiu escapar do próprio abrigo apontando a lanterna para fora, encontrando todos os outros grupos de psicopatas caminhavam em direção ao seu abrigo. Ela reagiu rapidamente desligando a lanterna, permanecendo quieta e em silêncio enquanto todos os psicopatas passavam por ela, esperando que não a descobrissem. Um dos psicopatas começou a notar sua presença até que o psicopata dentro do abrigo gritou para eles entrarem, salvando a menina de ser descoberta. Ela caiu de joelhos e olhou para seu abrigo, que estava sendo incendiado pelos psicopatas. Isso a deixou em pânico porque todos os seus alimentos, remédios e outros recursos que ela havia conseguido estavam lá. De longe, lamentou ver todo o seu trabalho começando a pegar fogo, e começou a regressar com os poucos mantimentos que tinha conseguido salvar, mas com o olhar perdido até finalmente tropeçar em algo no caminho e encontrando uma corda pendurada na frente dela. Ela disse que não tinha esperança e se perguntava se partiria de dor. Talvez se ela partisse, ela poderia finalmente estar em paz, levantando o olhar e vendo outros 3 corpos pendurados no mesmo lugar. Vendo isso, ela começou a chorar, e começou a ter lembranças das fotos que foram incendiadas em seu abrigo. Depois de chorar por causa dessa foto, ela se perguntava sobre o protagonista, dizendo que ele prometeu a ele que não o abandonaria. Ela continuava a pegar a corda pendurada e de repente, ouviu uma voz dizendo que eles sentiam pena por ela e a chamando por seu nome, Eioalshin. Ela, ignorando a voz, começava a correr rapidamente para onde deixou o protagonista, mas ao chegar e apontar a lanterna para aquele lugar, ela descobriu que ele havia ido embora. Então se passa um filme em sua cabeça, imaginando como e para onde o protagonista poderia ter ido com a ferida. Ele de repente aparece atrás dela, perguntando para onde ela tinha ido, mas ela se vira com raiva, perguntando o que estava acontecendo com ele. O prota responde que estava apenas andando pela área em busca de comida, e ela pergunta o que aconteceu com o ferimento dele. O protagonista conta que era estranho porque quando ele tinha acordado, alguém já tinha tratado dele. Ela verificava sua ferida e via que ela já estava perfeitamente curada, o que surpreendia até o próprio protagonista. Aí a menina perguntava o que ele era. O protagonista não entendia o que ela queria dizer com aquela pergunta e dizia que quando ele acordou o tubo já estava próximo dele e ele pensou que ela tinha tirado, mas ela questiona o porquê ela faria aquilo. Então a garota se vira e fala que tinha certeza que não podia confiar nele, dizendo para ele sobreviver como podia, mas o protagonista pedia que ela não o deixasse. A menina furiosa volta e grita com ele, dizendo-lhe por que não confiava nele, dizendo era impossível que ele ficasse inconsciente por 2 meses e que seu celular ainda tivesse bateria depois de todo esse tempo, além de dizer que ele nem parece sentir o cheiro de todos os cadáveres ao seu redor. O protagonista só respondia que estava congestionado, mas todas essas coisas o fazem pensar. Ele dizia que, se realmente tivessem passado 2 meses, como era possível que ele estivesse vivo, e que ele nem havia carregado o celular antes de sair. Então ele se perguntou onde estava sua casa. Lentamente começa a dizer coisas sobre sua casa, e como ele não se lembrava de nada sobre isso, até que finalmente percebeu que nem sabia seu próprio nome. De repente, eles foram interrompidos por um som vindo de dentro do prédio. Lá eles viram que era a bolsa que havia caído do protagonista durante a briga com a matilha de cachorros, enquanto a menina lembrava dos cartazes que via nas paredes. De repente, Eioal ouvia os movimentos de uma pessoa em um beco atrás deles, mas ao acender a lanterna, não havia nada lá. Ela se perguntava o que era aquilo. O protagonista dizia que não viu nada, dizendo também
também que a questão do cano e da ferida era estranha e que tudo era uma bagunça. A garota começa a raciocinar e acredita que aparentemente, o protagonista não estava mentindo e não havia como ele ter escrito tudo aquilo. Então, o protagonista dizia que talvez houvesse outra pessoa viva, alguém maior do que os dois. Depois de um tempo, os dois estão caminhando pelo mesmo caminho, percorrendo o mesmo caminho, mas a garota jogava a lanterna no protagonista, dizendo para ele não seguir com ela. O protagonista dizia que o caminho para o abrigo estava bloqueado e ele não se lembrava de nada sobre si mesmo, perguntando se ele poderia simplesmente andar com ela e não a incomodaria no caminho. Ele perguntava a ela por que seu era assim, mas então ele fica calado, lembrando que ela lhe disse para não fazer perguntas. Mas a menina dizia-lhe que tudo estava relacionado com um buraco. Ele começa a fazer perguntas sobre aquela palavra, sobre o que ela queria dizer com o buraco, se eles estivessem dentro de um, e se oferece para carregar sua bolsa. Ambos avançam chegando na estação de metrô e o protagonista perguntava o porquê de terem ido lá. Ela dizia que o caminho estava bloqueado com sujeira e eles perderam a comida por causa dos psicopatas. Se havia uma maneira que eles podiam usar para chegar a outro lugar, era a estação de metrô. De repente, ambos ouviram o som de uma motosserra ao longe. Ela começava a pensar que o caminho poderia ser ainda mais perigoso do que ficar ali, mas ele a apressava porque o som da motosserra estava ficando cada vez mais alto. Em seguida, ele escorregou e caiu. Então a garota acaba indo na mesma onda, escorrega e acaba caindo em cima dele. Os dois estão caminhando pela estação de metrô, e na sua frente tem um grande número de cadáveres no local e acabaram sendo surpreendidos por 3 psicopatas que ali se escondiam. Assim, os dois começaram a fugir deles. O protagonista se pergunta como os psicopatas haviam se infiltrado na estação de metrô. Enquanto corriam pelos trilhos, eles chegavam a um caminho que havia sido bloqueado pela terra, mas bem ao lado viam uma porta que era a saída. Mas enquanto estavam lá, eles perceberam que precisavam de uma senha para abri-la. O protagonista vê que algo estava escrito no letreiro que poderia ser uma pista para a senha, e eles começavam a adivinhar desesperadamente a senha sem saber que um tigre estava esperando por eles do outro lado. O protagonista começava a digitar a senha desesperadamente, enquanto a garota achava que o quebra-cabeça não poderia ser tão difícil, pensando em todos os possíveis resultados que a pista poderia ter para obter a senha. Enquanto isso, o protagonista pega uma barra de ferro, pronto para enfrentar os psicopatas. Mas, no último segundo, a menina conseguiu abrir a porta e os dois entraram rapidamente e batem a porta na cara dos psicopatas, salvando-se deles. Uma vez que eles estavam seguros, o protagonista perguntava à garota como ela sabia a senha, mas ela ficava apavorada, olhando para outra coisa, o tigre que os esperava do outro lado. Em seguida, eles começaram a tentar abrir a porta novamente para ir para o outro lugar, mas uma motosserra faz um buraco na porta de madeira. O tigre, por sua vez, rapidamente os atacava. O protagonista empurra a garota para o lado e coloca as mãos na porta, esperando enquanto observava o tigre de perto para abrir a porta no último minuto. Então começamos a ver um flashback da vida escolar da garota Eol. Uma mulher com um olhar vazio dizia para ela acordar e que ela agora era uma adulta que não deveria dormir na aula. Enquanto Eol chorava, essa garota só dizia para ele se levantar. De repente a garota acordou, e o protagonista passou a perguntar se ele estava bem. A menina perguntava o que tinha acontecido e onde estavam os psicopatas e o tigre. O protagonista dizia que houve uma grande briga por alguns momentos, mas depois os dois ficaram quietos e se perguntaram por que havia um tigre ali. O prota perguntava se a menina podia andar e dizia que eles aproveitaram para estar em um lugar seguro e descansar, mas ela dizia para a protagonista não tocá-la. Então eles começaram a andar pelo corredor e, enquanto isso, o protagonista perguntava qual era a senha e como ela tinha descoberto. Ela respondia que era um 225, dizendo que era uma imagem, que se você olhasse os números e as laterais do diagrama, era uma árvore de Natal. O protagonista, pensando um pouco no porquê, pensando um pouco no número 1225, disse que estava começando a esquentar um pouco ali. De repente, os dois pararam, vendo que no final daquele corredor havia uma luz. O protagonista pensava que não podia ser a luz do metrô e que estava muito quente, enquanto a menina compartilhava seus pensamentos, dizendo onde estava a equipe de resgate. Era o que eles pensavam, que não importava o que tivesse acontecido, tinha que ter gente indo ajudá-los. Mas muito tempo tinha passado e ninguém veio. Portanto, eles chegaram à conclusão de que talvez algo não estivesse certo apenas em Gangnam, mas talvez em todo o país.
Quando chegaram ao final daquele corredor, encontraram um poço de lava bem na frente deles. Ambos ficaram surpresos e apavorados ao ver o oceano de lava à sua frente. Eles disseram que não conseguiam acreditar no que estavam vendo. O protagonista perguntou se aquilo era lava e como era possível, já que não havia vulcões por perto. Ela o silenciou e disse que estava tão assustada quanto ele, pensando em como isso poderia ser possível. Se era real, então o que os sobreviventes com quem ela convivia antes previam também era verdade. De repente, tudo começou a tremer, e eles puderam ver destroços caindo sobre a lava e espirrando perto deles. Isso assustou o protagonista, que disse que realmente era lava. Eyal disse a ele para se mover para ter uma visão melhor da área e pensar em como resolver o problema. Ao olhar para fora, viu um caminho ao lado do poço de lava e disse que eles tinham que seguir por esse caminho. O protagonista rejeitou a oferta, dizendo que eles poderiam espirrar a lava. Então, ela começou a seguir em frente, dizendo para ele ficar lá e ir de base com fome. O protagonista assustado começou a recuar, pensando que não poderia fazer isso. Mas de repente, ouviu um baque atrás dele e ao se virar, viu algo batendo na porta que haviam fechado momentos antes. Finalmente ele cedeu e aceitou seguir o caminho que a garota lhe havia dito, enquanto pedia para esperar por ele. Ele se perguntou o que havia acontecido e o que poderia ter acontecido em Gandhian. Ele também se perguntou se aquele era realmente o fim. A menina apontou para o outro lado, onde viram uma estátua. O protagonista disse que era a estátua do almirante Yi San-shin, mas era para estar em outra cidade. Então ele não entendeu como poderia ter ido parar lá. A menina disse que havia prédios perto da cidade, então tudo deve ter flutuado da cidade da estátua para esse mesmo lugar através da lava. A menina pensou que, se partisse, poderia finalmente encontrar a paz e lentamente começou a deslizar em direção à lava de onde ela estava. O protagonista agarrou-a e perguntou o que tinha acontecido. Acontece que Eyal havia desmaiado. Ela avisa que havia um cheiro de enxofre. Eles deveriam ter cuidado. O protagonista não entendia o que ela queria dizer com enxofre, mas ele acaba chegando à conclusão de que ela estava se referindo a isso. Então outra pilha de destroços começou a cair de cima em direção à lava, e o protagonista apenas começou a gritar enquanto cobria o corpo da menina, rezando para que a lava não caísse sobre eles, implorando para que tudo pare e perguntando o que ele deveria fazer. Até que, finalmente, mentalmente exausto, pediu para ser exterminado. Ao abrir os olhos percebe que a ferida de aço de antes havia se aberto, fazendo-o derramar líquido vermelho novamente. Então ele se vira para a esquerda, vendo que o tigre de antes finalmente os alcançara. Perdendo a compostura, o protagonista começava a rir baixinho, achando que sim, tudo não passava de um sonho, e que se o tigre o devorasse, sua mãe o acordaria. Mas antes que o tigre pudesse devorá-lo, ouviu-se um estrondo e ao abrir os olhos, o protagonista vê o tigre aniquilado à sua frente com um buraco na cabeça. Confuso, ele se virava para o lado, vendo uma figura com uma máscara de gás com um fuzil no distância, que sai depois de salvar nosso protagonista. Ele então começou a gritar desesperadamente por socorro. De repente, mais destroços começaram a cair, e uma pequena pedra atingiu a cabeça do protagonista, fazendo-o reagir e pensar que se alguém o estivesse salvo, ainda havia esperança de encontrar mais sobreviventes. Então ele colocou Eyal em cima dele e começou a correr para o outro lado da estrada desabada para pular no último segundo, mal se agarrando a uma das barras de aço. Em seguida, a figura mascarada chegava na frente do protagonista, que começava a gritar para obter ajuda, mas ele pedia desculpas, dizendo que as escadas estavam desabando e era impossível salvar os dois, então nosso protagonista deveria decidir se salvaria a si mesmo ou a garota. Antes de responder, o protagonista em lágrimas, perguntava se tudo aquilo era um sonho, mas o mascarado só volta a pedir desculpas, dizendo que tudo era real e previsto e que se ele partisse, tudo acabaria. Em seguida, ele dizia que não havia muito tempo, perguntando o que o protagonista teria decidido. Então vemos Eyal acordar no chão depois de estar inconsciente, olhando ao redor e perguntando o que aconteceu e onde ela estava, percebendo que estava do outro lado daquele rio. Olhando ao redor, ela vê que o protagonista não estava mais lá, se perguntando para onde ele tinha ido. Enquanto isso, o mascarado que olhava de longe só dizia que não tinha outra escolha e pedia desculpas, e ao se afastar, pensava em quão ruim era a situação dessas crianças porque ainda estavam vivas, imaginando que desculpas o Comitê de Prevenção de Desastres apresentaria desta vez. Enquanto isso, Eyal começava a gritar esperando que nosso protagonista respondesse onde ele estava e para onde tinha ido. Enquanto isso, um par de tênis e uma camisa estariam deitados na lava. Em seguida, um flashback de Eyal. Ela estava
estava abrindo algumas cortinas para ver a luz do sol. Em seguida, ela checava o celular, onde recebia uma mensagem de parabéns. Tinha sido aceita na Universidade de Seul, o que a deixava muito feliz. Quando ela saiu para a rua, o noticiário falava sobre um tema relacionado ao Comitê de Prevenção de Desastres da Coreia, mas todos estariam ignorando. Enquanto isso, Yeol se reunia com seus amigos, que a parabenizavam por ter conseguido entrar para na universidade. Então, ao longe, eles viriam outra garota chamada Boron. Um dos amigos de Yeol falava que Boron não poderia se candidatar por recomendação do diretor, pois não conseguiu enviar sua tarefa a tempo. Em outro flashback, seria visto que Yeol acidentalmente derramou um copo de água na tarefa de Boron, e pediu desculpas a ela, mas Boron furiosa lhe dizia que essa era sua atribuição. Então, outro amigo de Yeol a acordava daquele transe perguntando se ela estava escutando. Em seguida, o outro amigo dizia para eles olharem para algo, alguns caminhões com as palavras Seul Zous. Já na escola, os amigos de Yeol o parabenizaram por ter entrado naquela universidade, dizendo que estavam com ciúmes, já que ela não precisaria fazer mais provas. Enquanto isso, atrás de outra garota chamada Sob, ela dizia para eles baixarem a voz enquanto tentavam se concentrar. Yeol pediu desculpas e seus amigos só diziam que Sob estava sempre com raiva, pois ela estava sempre abaixo de Yeol. Conforme ela foi para outro lugar, mais pessoas parabenizaram Yeol por entrar na universidade, e seus amigos pediram que ela os ajudasse a encontrar caras universitários. Do lado de fora, todos com uniformes vermelhos de torcida se preparavam para o que parecia ser um ensaio. Viam algo ao longe. Imaginando o que era, eles viam uma estranha nuvem em forma de cogumelo ao longe. Aí tudo ficava escuro. Então, Yeol pegava seu telefone, ligava um aplicativo de lanterna para ver o lugar, perguntando o que havia acontecido, onde ela estava ligando para o caso de haver alguém. Então, ela conseguia ouvir a voz de outra pessoa atrás dela. Era Boron, que chorava confusa sem saber o que tinha acabado de acontecer. Perguntando o que aconteceu, Yeol responde que não tinha ideia. Ambos lamentavam não saber o que estava acontecendo. Um casal com a lanterna perguntava quem estava lá, agradecendo a Deus por ter encontrado outros sobreviventes e percebendo que eram estudantes do ensino médio. A mulher abraçava as duas meninas para acalmá-las, enquanto o homem dizia que a equipe de resgate chegaria logo, mais cedo ou mais tarde, e que elas não deveriam se preocupar, que estavam juntos para que todos pudessem ir para casa, que ficassem bem e que não desistissem. Depois disso, passamos para uma cena em que todos acabavam pendurados, pois parece que todos haviam concordado em fazê-lo. No entanto, Yeol teve medo e não ousou pular, com medo nos últimos minutos. Ela se lembrava da mensagem de parabéns por entrar na universidade e achava que não queria partir agora. Ela se agarrou desesperadamente ao corpo de Boron para não ir de base, que a encarava, já que ela ainda estava viva naqueles últimos segundos quando Yeol se agarrou a ela para não partir da mesma maneira. Dizendo que não poderia ir assim, ela começa a usar o corpo de Boron como corda para escalar e não partir como seus companheiros. Voltando ao presente, Yeol lembrou de tudo isso depois de também perder seu novo companheiro. Pensando no protagonista e pedindo que ele volte, se culpando ela chora, dizendo que estava arrependida e por favor, não a deixasse sozinha novamente. Enquanto em sua mente ela foi perseguida pelo corpo de Boron. Em outro momento, o protagonista acordou de repente, perguntando onde estava e reclamando de dor de cabeça. Olhando ao redor, ele via que as escadas estavam muito abaixo de onde ele estava, imaginando como ele chegou lá em cima. Então ele percebe que a garota não estava com ele. Então ele começaria gritando o nome de Yeol, perguntando onde ela estava e pedindo que ela respondesse enquanto ele começava a andar em busca dela, enquanto reclamava da dor da ferida recém-aberta. No final, ele consegue chegar ao que parecia ser um túnel ao lado daquele poço e pula para dentro. Lá dentro, ele liga a lanterna que tinha na testa para ver o local. Tinha uma parede coberta por aquelas sanguessugas. O protagonista, assustado, virava o rosto para o lado, esperando que essas sanguessugas pulassem sobre ele, mas então ele percebeu que eles não estavam atacando e se pergunta se elas estavam dormindo. Ao olhar ao redor, o protagonista via que era a única saída, vendo um corredor muito estreito pelo qual ele podia passar depois de explorar todo o túnel. Enquanto reclamavam da dor, eles diziam que não queriam ir por esse caminho, mas não podiam partir lá e tinha que encontrar Yeol. Ele reuniu sua coragem e começou a caminhar
caminhar pelo corredor, tentando evitar tocar em qualquer uma das sanguessugas. À medida que avançava, o protagonista notava que o caminho era ainda mais estreito. Achava que não podiam virar o pescoço e não podia voltar. Ele se perguntava o que fazer enquanto seguia em frente. Então, ao se aproximar, enxergou que o que tornava o caminho tão estreito era um cadáver preso à parede, devorado pelas sanguessugas. Isso surpreende e assusta o protagonista. Ele tentava passar lentamente do cadáver, dizendo que conseguiria sair de lá. Finalmente ele consegue, mas ele acidentalmente toca a parede com o pé, fazendo com que todas as sanguessugas começassem a subir nele. Isso assusta e aos gritos o protagonista começa a correr até que ele caía em um poço de água. Ele conseguiu remover as sanguessugas, mas ao mesmo tempo, ficava sem ar. Assim, o prota começa a usar as paredes para escalar e alcançar a superfície. Ao chegar ao ponto mais alto, ele se depara com um teto de pedra e lentamente começa a perder a consciência devido à falta de ar. No último segundo, ele nota uma fonte de luz que era estreita demais para escapar por conta própria. Só conseguia passar os dedos. Enquanto isso, Eiyou estaria chorando ao lado da mochila do protagonista. Então, ela ouvia um som vindo de algum lugar, imaginando que era aquilo. Acontece que o protagonista conseguiu trazer parte de seu rosto vir à superfície para gritar por ajuda. Ele implorava por ajuda desesperadamente. Eiyou ouviu os gritos e reconheceu sua voz, perguntando onde ele estava. Ela começa a caminhar em direção ao local onde achava que era a fonte da voz, dizendo para ele responder. Ela acaba chegando a uma caverna escura, onde passou a ligar a lanterna para ver o interior. Ela fica cara a cara com o que parecia ser a cabeça de Boron saindo das sombras, dizendo-lhe que ela tinha deliberadamente arruinado sua tarefa e que ela sabia disso, insultando Eiyou e dizendo-lhe para ir onde ela estava. Isso assusta a menina, que pula de volta assustada e larga a lanterna, começando a fugir do local. Enquanto isso, o protagonista se agarrava desesperadamente a qualquer pequeno chão que pudesse agarrar com os dedos, gritando por ajuda desesperadamente. Ao ouvi-lo, Eiyou se vira, enquanto o protagonista finalmente perde todas as suas forças e começa a cair e afundar na água. Vemos então um flashback de uma conversa entre Eiyou e Boron, que estavam olhando para o céu azul e dizendo que nunca tinham visto isso tão claro. Enquanto isso, outros dois amigos conversavam sobre uma foto. Por outro lado, o protagonista também estava com um amigo dizendo que os exames tinham acabado e que amava sua vida. Enquanto falavam sobre como o céu era lindo, dizendo que alguns dias valem a pena ser vividos, descobriu-se que aquele grupo de amigos estava todo esperando na mesma estação. Voltando ao presente, Eiyou começa a correr em direção ao local de onde vinham os gritos do protagonista e estende a mão na água na esperança de resgatá-lo. Ela perguntou se ele estava lá e que ele respondesse, implorando para que ele não partisse. O protagonista, com sua última força, pega aquela mão e é puxado para fora daquele poço com a ajuda de Eiyou, que perguntava se ele estava bem com lágrimas nos olhos e pedia desculpas dizendo que ela deveria ter vindo antes. Enquanto isso, o protagonista dizia a ela que estava feliz por ela tê-lo resgatado e agradecia. Então Eiyou começa a recitar um poema de alguém chamado Jung Donjo, Céu, Vento, Estrelas e Poema, dizendo que o céu representava esperança. Sua mensagem era que, mesmo em tempos sombrios e difíceis, o céu estava sempre lá. O protagonista perguntava por que ela mencionava tudo isso tão repentinamente, ao que Eiyou disse que ela só queria ver o céu de novo, que ela queria sair daquele lugar escuro o mais rápido possível e olhar para o céu azul novamente. O protagonista dizia que queria algo assim também. Então, de repente, ele para percebendo que tinha acabado de se lembrar de seu próprio nome. Então, ambos são iluminados por várias fontes de luz que o cegaram por alguns segundos. E via-se que eram uma espécie de policiais e quem parecia estar no comando perguntava quem eram, perguntando se eram sobreviventes civis. Dizer isso era ridículo e eles não poderiam ter mais sobreviventes neste momento, ordenando que seus soldados os destruíssem. O protagonista ficava em frente a Eiyou e naquele momento começava a se lembrar dos cartazes que via por toda a cidade com os dizeres, olhe para o céu distante, alcançar o céu distante que, finalmente o protagonista lembra que seu nome era Neo. Olhando de perto, Eiyou vê que eram policiais, pensando que salvariam ela grita para chamar a atenção deles. O protagonista pega na mão de Eiyou e dizia que algo estava errado e olha para o lado, ao dizer que parecia que os policiais não os queriam ali. Desse lado, eles podiam ver uma pilha de cadáveres que pareciam ter buracos de bala. Em seguida, os policiais se posicionariam para atirarem Eiyou no protagonista, e sem perder tempo, ambos receberam um tiro, Eiyou no estômago e o protagonista no peito, fazendo com que ambos caíssem sem vida no chão. Naquele momento,
momento, nosso protagonista Neo teria uma lembrança onde um homem de jaleco branco dizia-lhe para não desistir, e descobriu que era seu pai dizendo que estava arrependido enquanto colocava uma máscara no rosto. Enquanto isso, o responsável pelos policiais dizia a seus homens para se certificarem de que ambos estavam sem vida, ao que o policial respondia afirmativamente e começava a se aproximar deles com um companheiro. Enquanto isso, ao longe, o mesmo sujeito mascarado apontava seu rifle de precisão, preparando-se para atirar, e então destroços gigantes começaram a cair do céu, caindo bem entre os dois policiais que foram verificar se os dois meninos e o outro exército de policiais. O exército de policiais, por sua vez, começava a subir em um carro, gritando para ter cuidado e voltar para o terceiro bunker. Mas então uma segunda montanha de destroços cai sobre os veículos que estavam indo para transportá-los, e um dos destroços que caía acaba nas luzes de um dos caminhões, deixando tudo na escuridão novamente. O policial de alta patente começava a gritar para que todos mantivessem a calma e mantivessem sua posição, enquanto os policiais procuravam desesperadamente por luz e lanternas, e acabou conseguindo. Quando ligavam as lanternas, viam um tigre à sua frente, com a boca toda coberta de líquido vermelho, e rapidamente saltavam por cima dos policiais. Um deles não havia sido atacado. Alguns policiais começaram a fugir do terror do tigre, enquanto um segurando uma lanterna ficava paralisado de medo. Mas quando ele se virou com sua lanterna, ele pôde ver que 3 outros tigres estavam se aproximando da área, e então os tigres começaram a devorar todos os policiais. Enquanto isso, nosso protagonista, quase sem vida, só podia ouvir esses sons à medida que mais destroços de edifícios continuavam a cair na área, deixando tudo completamente escuro. Assim, nosso protagonista rapidamente se levantava de uma maca com o corpo coberto por ataduras e suas feridas cicatrizadas, gradualmente se reerguendo aos poucos. Ele começava a olhar ao redor, se perguntando onde estava, e vendo comida e água em uma mesa ao seu lado, ele começava a comer e beber desesperadamente, então dizendo que se sentia muito melhor. Ele começava a se perguntar onde ele estava e como ele chegou lá, percebendo no último minuto que Yool não estava com ele e se perguntando onde ela estava. Ao se virar, ele via o que parecia ser algum tipo de arquivo secreto, mas antes de pegá-los, via uma cortina à sua frente e dizia que algo estava errado e ele podia senti-lo. Ao se levantar e puxar a cortina de volta para ver o que estava do outro lado, encontrou o cadáver de um homem, aparentemente médico, que estava sem vida há algum tempo devido a cheiro. E isso o alivia, pois ele achava que esse cadáver poderia ser de Yool, e ele começa a pensar se ele era o dono do bunker. Mas ao olhar de perto, via o rótulo no bolso com o nome Kang, pensando que não seria possível, percebendo que era seu pai, e começando a gritar desesperadamente. Enquanto isso, do lado de fora daquele bunker, a pessoa com a máscara dizia que finalmente estava acordado e que, como pensava, nosso protagonista era o filho do Dr. Kang. A pessoa com a máscara, por sua vez, jogava um bastão de fogo em uma pilha de cadáveres, e ao observá-los, dizia que sabia o que era seguir ordens, mas que não era correto tratar os civis assim. Enquanto dizia friamente para aqueles cadáveres apodrecerem no inferno, lamentou não ter conseguido salvar a menina, visto que Yool estava entre essa pilha de cadáveres que estavam sendo incinerados. Quando pegava fogo, seu corpo começava a virar, olhando fixamente para seus olhos. O protagonista só chorava pelo cadáver do pai, lamentando sua perda. Depois disso, ele se sentava ao seu lado com um olhar perdido, mas depois se perguntava onde Yool foi. Ao olhar atentamente para o corpo do pai, ele via que sua boca tinha algo estranho. Então ele se levantava e olhava mais de perto. Ele vê que aparentemente estava mordendo alguma coisa. Então, enquanto pedia desculpas ao pai, ele colocava os dedos na boca e puxava o que parecia ser um pedaço de papel perguntando-se o que era. Abriu-o e viu as palavras Severance Hospital, VIP Room, Number 4, escritas lá dentro. Ele se perguntava por que seu pai tinha isso em sua boca e perguntava ao cadáver de seu pai se ele estava escondendo. O protagonista conta que desde então ficou no bunker esperando, pois sabia que não foi seu pai quem o trouxe até lá, pois parecia estar sem vida há muito tempo. Mesmo depois de 2 semanas, ninguém apareceu. Depois de um tempo, ele teria começado a pensar se Yool estava bem e que ela tinha que estar viva. Tudo isso enquanto nos mostra a pilha de cadáveres incinerados. Por sua vez, o protagonista teria começado a explorar o bunker, vestido algumas roupas, e, aparentemente, leu um relatório
laboratório. Alguns artigos que alegaram ser o relatório de resultados da investigação de radiocarbono de granito Mt. Buchan, tendo encontrado roupas que lhe serviam, enchiam um saco de suprimentos, pensando que seria suficiente. Ele usava o uniforme por precaução e uma lanterna com baterias. Depois, olhava para o papel na mão. O papel que ele havia tirado da boca do pai. Falava com o pai, dizendo que ia ver aquele lugar e encontrar porque ele estava escondendo isso em sua boca. Antes de sair, cobria o corpo com alguns lençóis. Então, finalmente com sua lanterna, ele deixava o bunker e começava a andar, gritando por Eol, perguntando se ela estava lá e dizendo que ela deveria estar viva. Enquanto isso, inconsciente, ele estava sendo perseguido por um dos psicopatas. Mas quando ele se vira, não via nada. Então ele continuava andando, pensando que tudo estava bem e que ele estava apenas imaginando as coisas. Mas seria melhor se ele se apressasse. Enquanto isso, o psicopata começava a persegui-lo na escuridão com uma faca nas mãos, e atrás dele, outros dois psicopatas com um facão e uma motosserra. Aos poucos, mais e mais psicopatas começaram a se acumular atrás do protagonista, perseguindo-o lentamente sem que ele percebesse. Mas então ele parava quando via o que parecia ser uma câmera de vídeo no chão. Quando ligou, percebeu que funcionava, então deixou a lanterna no chão e dizia que o modo noturno da câmera era muito melhor, dizendo que isso o ajudaria a encontrar seu caminho. E a primeira coisa que ele veria era uma estação, a estação Eoxon, dizendo que ele ainda estava perto de Gandhian. Quando olhava atentamente para a câmera, via que havia um vídeo nela. No vídeo, ele podia ver Eol machucada e chorando, perguntando se alguém estava lá e pedindo ajuda. Na mesma gravação, ele podia ouvir uma segunda voz de alguém rindo, dizendo que Eol era dura, que ela tinha sobrevivido a tudo aquilo, e perguntando onde estava o outro que estava com ela. Ao que ela respondia que não sabia, então o protagonista se perguntava quem estava gravando aquele vídeo e quem poderia ser. A segunda voz no vídeo dizia que eles não podiam deixar Eol sair viva e perguntava se ela queria saber o porquê. Ao que respondia que ninguém ia sair de lá vivo porque as pessoas lá fora acham que todo mundo ali já foi de base. Eles ficariam chocados quando chegar lá. Eles não podiam acreditar que havia tantos sobreviventes, mesmo meses após o acidente. Ela reclamava que os sobreviventes continuaram aparecendo mesmo após o acidente, depois de se livrar deles um por um, e agora crianças como ela. O protagonista iria ouvir atentamente cada palavra, pois a pessoa na gravação lhe diria algo interessante, que as pessoas achavam que ninguém sabia que isso ia acontecer em Seul, mas isso não era verdade, já que eles estavam treinando para isso há 2 anos, dizendo que, se houvesse alguma ameaça à segurança nacional, eles haviam sido treinados para eliminar os sobreviventes. A voz manda ela ir de base, porque ela não poderia voltar. Nosso protagonista lamentou o que viu na gravação e gritou por Eol, que alertou os psicopatas armados, que o atacaram. De repente, tudo ficou escuro e quando se iluminou novamente, os cadáveres dos psicopatas eram vistos ao redor do protagonista, com os punhos cobertos de líquido vermelho e um olhar cheio de ódio e lágrimas nos olhos. Eol, agitada, levou as mãos ao rosto e viu que estavam cobertas de líquido vermelho, sem se lembrar do que acabou de acontecer. Em outro lugar, uma garota usou seu celular e lanterna para saquear a área, imaginando que era aquele barulho que acabou de ouvir, pois parecia ter ouvido algo dizendo que não era bom e que ela deveria sair. Ao chegar ao que poderia ser sua base, ela disse que conseguiu algo que pudesse durar até 2 semanas. Após deixar, houve um barulho atrás dela, então ela se esconde atrás de uma parede. Acaba sendo um dos psicopatas vestindo um jaleco branco e murmurando algo. Depois que o psicopata sai, a garota se pergunta onde está o marido, pensando que ele poderia estar sem vida e se perguntando que diabos ela estava murmurando. Por fim, a menina consegue chegar em sua casa, onde cumprimenta os pais, olha para uma foto, e começa a preparar um prato de comida que leva para uma cama onde aparentemente uma menina está deitada. A menina diz que não chorou hoje e que tem sido uma boa menina, ao que a garota da lanterna responde que foi boa. A menina diz que tudo é escuro e assustador, mas ela não chorou de qualquer maneira. A menina parabeniza a menina, dizendo que encontrou um pouco de milho doce e contando que ela precisa comer alguma coisa. Enquanto a alimenta, a menina começa a tossir, preocupando a garota da lanterna, que pergunta a ela o que está errado e dá-lhe água. Mas a menina continua tossindo e a menina percebe que está tossindo líquido vermelho. A menina pergunta por que apagou a luz, ao que a menina responde que estava muito brilhante. Em tom tranquilizador, a menina diz que precisa limpar sua boca e, aos prantos, diz que mamãe e papai vão repreendê-la por fazer bagunça toda vez que ela comer. Mais tarde, a menina está amontoada no que parece ser um corredor, chorando
chorando pela situação com a qual tem que conviver, olhando para o celular e perguntando à mãe e ao pai o que ela deve fazer enquanto lia mensagens antigas de uma conversa que teve com a mãe. Mais tarde, a menina estaria usando um computador que é alimentado por uma bateria de carro. Ela se lembrava de ver algo em um programa e se perguntava qual episódio era enquanto procurava por ele no computador. Finalmente, ela o encontra. A menina então vê o que parecia ser uma série de médicos explicando que era apenas tuberculose por viver em condições insalubres e que tossir líquido vermelho nem sempre significava que você vai de base. Então, a menina começou a anotar vários medicamentos que precisava: isoniazida, rifampicina, pirazinamida e etambutol. Antes de sair, ela vai até a menina e diz que estava indo embora e que ela deveria ficar quieta e não chorar. A menina só dizia que não queria que ela fosse e que estava com medo. A outra responde que estava tudo bem, já que o tio estava protegendo a casa, mas voltaria logo de qualquer jeito. A menina dizia para ela voltar logo. A menina, do lado de fora da casa, apontava a lanterna na frente dela e dizia que ia buscar um remédio para Geol e que ele cuidasse da menina para ela e agradecesse. Essa lanterna apontava para o corpo de um homem que havia sido esmagado pelos escombros. Em seguida, ela começava a caminhar em direção ao hospital e, quando chegava, era visto que o nome deste hospital era Severance Hospital. Lá dentro havia um psicopata de jaleco branco andando pelos corredores escuros conversando sobre seu bebê, enquanto segurava uma serra cirúrgica em suas mãos cobertas de líquido vermelho, dizendo que precisava encontrar um coração para seu bebê. Enquanto em outra sala havia muitos cadáveres de pessoas com seus peitos descobertos e um buraco onde seus corações deveriam estar. A menina, em frente ao hospital, vê que a luz de seu telefone começa a falhar. Ela se perguntava se sua bateria estava acabando ou se talvez fosse o aplicativo, pensando que ela deveria ter trazido mais. Ela deveria cuidar da irmã, mas tinha que cuidar da bateria. Ao dar um passo, ela acabava pisando em algo macio no chão, esperando que fosse algum tipo de geleia e dizendo que tinha que se apressar. Enquanto isso, a coisa que ela acaba de pisar abriu os olhos. Em seguida, a menina chegou a uma espécie de placa que seria um mapa do hospital. Ela reclamava que a luz não estava acendendo corretamente e se perguntava para onde deveria ir. Ela decidiu ir para a parte do hospital infantil, dizendo que deveria ficar nos fundos. Depois de virar à esquerda e perceber que tinha chegado graças a uma girafa desenhada na parede, ela tentou empurrar a porta para entrar, mas percebeu que estava fechada. Pensando que talvez houvesse alguém lá dentro, ela começa a gritar, perguntando se alguém estava lá dentro e tentando chamar a atenção de quem estava lá enquanto gritava por socorro. Esses gritos eram ouvidos pelo psicopata que estava dentro do prédio. Mais tarde, depois de um tempo, ela parece pergunta se havia outra maneira de entrar. Então sente algo ao seu lado e começa a apontar sua lanterna, apenas para encontrar um caminhão que dizia "Seu usou", perguntando-se por que esses caminhões estavam estacionados no hospital e por que havia tantos. Enquanto ela explorava o lugar sem perceber, um gorila ficava atrás dela, mas em seguida, a luz do celular dela se apagava. Irritada, ela conseguia ligar o celular novamente e percebia que estava na frente da jaula de um urso sem vida, imaginando o que diabos estava fazendo ali. À medida que ela continuava a explorar, ela podia ver mais gaiolas com animais dentro, como um leão ou algumas zebras, bem como alguns macacos. Ela disse a si mesma que havia muitos deles e se perguntou por que eles estavam lá. Entre uma dessas gaiolas, ela veria um tigre e ao lado dessa gaiola, via a mulher psicopata que estava dentro do hospital. No entanto, a menina não havia tempo e preocupada diz que deveria verificar do lado de fora, pois poderia ser outro sobrevivente. Ela começa a caminhar lentamente em direção ao local, mas de repente ouve um som vindo de trás dela, mas ela não conseguia ver o que era. Então ela continua até chegar a uma porta automática que levava ao hospital infantil, que por sorte estava aberto. Esperando e dizendo para si mesma que tinha que ter alguém ali, ela começava a chamar no local e perguntar se alguém estava lá, implorando para que por favor salvassem sua pequena irmã. Mas, sem que ela soubesse, o psicopata estaria atrás dela, pronto para atingi-la na cabeça, empurrando-a para um lado da sala com um golpe. Enquanto o psicopata dizia que ela tinha que salvar seu bebê, e um bebê dentro de uma cápsula nos seria mostrado, ela descobre que o bebê dentro dessa cápsula está sem vida, mas conectado às máquinas do hospital. A psicopata apenas repetia que tinha que mudar o coração do bebê, tentando pegar a menina que conseguiu escapar. Aos gritos, ela começava a perguntar onde estava o coração do bebê, enquanto a menina era interceptada por outra pessoa vestindo roupas vermelhas, que cobria a boca e contava para ela ficar quieta. Essa
essa pessoa acaba sendo uma garota muito parecida com Eol em suas roupas. Enquanto isso, a outra garota se perguntava quem a estava segurando, enquanto a garota parecida com Eol dizia para ela ficar quieta. De um lado, o psicopata perguntou onde estava a menina, aproximando-se lentamente do outro corredor. Então, a garota parecida com Eol dizia que iria distrair o psicopata e que a garota deveria correr. Nesse momento, a menina de vermelho começava a correr, fazendo barulhos na frente do psicopata, conseguindo chamar sua atenção, fazendo-a gritar para ela parar. A menina ao telefone perguntava-se quem era a garota de vermelho. Em seguida, ela colocou a cabeça nos joelhos enquanto reclamava da dor de uma ferida, pois continuava muito machucada. Ela também reclamava de tontura. Mas então ela começava a pensar em sua irmã mais nova, imaginando o que deveria fazer e, com isso, reuniu forças para se reerguer e tentar buscar remédios. Não importa o que aconteça. Com pouca força, ela conseguia pegar o celular e começar a caminhar pelo hospital. Ao dar alguns passos e ver os desenhos ao seu redor, ela percebe que se lembrava daquele lugar, lembrava-se de estar ali com sua mãe. Em seguida, vemos uma lembrança de uma garota chamando por Nara. Então começava uma lembrança nesse hospital de alguém chamando o nome de Nara e pedindo desculpas por estar atrasado. Lá a gente via a moça no telefone. Nara reclama que estava atrasada há tanto tempo e que tinha que ir embora porque era tarde para alguma coisa. A mãe só dizia que a fila era muito longa e pedia para a filha Nara ir buscar um remédio para ela, já que a mãe levava a irmãzinha Geol à sala de análise. Nara, por sua vez, só chamava a mãe de mentirosa, já que ela havia dito que a levaria a compras, e a repreendeu por só se importar com Geol, dizendo que era como se Nara nem estivesse lá. A mãe só a repreendia, dizendo que ela não deveria brincar com o celular enquanto falava, mas dizia que tinha que conversar com as meninas. A mãe dizia-lhe que a farmácia estava no edifício principal, pedindo-lhe gentilmente para ir, mas Nara dizia que não queria e queixava-se com a irmã dizendo que ela estava sempre doente. Então, de repente, todo o lugar começava a tremer e todos se perguntavam o que era aquele barulho. Enquanto isso, a mulher só perguntava por Nara e Geol, perguntando se eles estavam bem. Então, todos diziam que algo estava acontecendo do lado de fora e saíam para perguntar o que havia acontecido, apenas para encontrar um grande buraco que havia se formado na frente deles e estava começando a estar cercado por uma multidão. Voltando ao presente, vemos Nara em pé diante daquele mesmo buraco dizendo que tudo começou com ele, que ela se lembrava e que tudo era culpa daquele buraco. Então, de repente, um braço saiu daquele buraco, assustando Nara e fazendo-a dar um passo para trás e gritar de medo, sendo ouvida pelo médico que começa a se dirigir a ele. Mas, no caminho, ela se depara com uma carteira que havia caído no chão e lá dentro via uma foto de Nara e Geol, junto com uma identificação e um endereço. É isso, pessoal. Muito obrigado por assistir, e até a próxima.